Olá pessoal, boa tarde. Bom, na aula passada nós vimos uma proposição que dizia o seguinte: se a aplicação φ de G1 em G2 é um homomorfismo, então nós podemos dizer que a ordem de φ de A divide a ordem de A. Agora aqui nós temos um resultado um pouco mais abrangente. Quando essa aplicação ela é um isomorfismo, né? Lembrando que é um isomorfismo, é um homomorfismo que é injetor e sobrejetor. Então, nós temos um resultado ainda maior, que diz o quê? Que as ordens serão iguais, não que apenas uma divide a outra, tá? E aí é isso que a gente vai mostrar. Para mostrar isso, a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, supondo que o elemento A tem ordem finita. E aí, supondo que esse elemento tem ordem finita, nós vamos mostrar que a ordem de φ de A é igual à ordem de A. Depois, nós vamos supor que o A tem ordem infinita e vamos mostrar que, nesse caso, a ordem também é igual, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que A tem ordem infinita e vamos chamar de φ de a ordem de φ de A de M e a ordem de A de N. Bom, pela proposição anterior, nós acabamos de comentar, quando essa aplicação é um homomorfismo, nós podemos dizer que a ordem de φ de A divide a ordem de A, ou seja, que M divide N. Isso vale para cá? Sim, porque aqui nós temos um isomorfismo, e todo isomorfismo também é homomorfismo, né? O que não vale é o contrário. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar que M é igual a N. O que nós já mostramos é que M divide N usando o resultado anterior, tá? E aí, eu quero que vocês observem o seguinte: o que é φ(A-1) de φ de A? Olha, eu estou compondo a função com a sua inversa, né? φ(A-1) é a inversa de φ. Quando a gente compõe a função com a sua inversa, nós obtemos a identidade. Ou seja, φ(A-1) aplicado em φ de A é o próprio A. E o que é que nós sabemos também? Eu não lembro se eu mostrei essa, só deixei como exercício, mas se eu deixei como exercício, eu mostrei pelo menos alguma parte, que se φ é um isomorfismo, φ(A-1) também é um isomorfismo, certo? Então, sabendo que φ(A-1) é um isomorfismo, nós podemos usar o resultado anterior, o mesmo resultado que nós usamos para dizer que a ordem que M divide N, nós vamos poder usar aqui. Vamos lá, vamos raciocinar bem, com bastante calma para ficar claro isso aqui, ó. Quando a gente tem um isomorfismo, vou colocar aqui de G1 em G2, nós podemos dizer o quê? Que o resultado é para homomorfismo, ok? Mas se vale para homomorfismo, então vale para isomorfismo. Nós temos que a ordem de φ de A divide a ordem de A, ou seja, a ordem da imagem desse elemento divide a ordem desse elemento. É o que está dentro do argumento, né? Aqui, ó, só o A, aqui só o A. Então, a mesma coisa nós vamos usar aqui, ó. φ(A-1) é um isomorfismo. Então, nós vamos aplicar esse resultado. E com isso, nós podemos dizer que... aqui é a ordem, faltou eu colocar a notação. Nós podemos dizer que a ordem disso aqui, de φ(A-1) aplicada em φ de A, imagina que isso aqui é um x. Então, o que é que eu tenho? φ(A-1) é um isomorfismo. Então, eu posso dizer que a ordem de φ(A-1) de x vai dividir a ordem de x, porque é aquilo que está dentro do argumento, ok? Então, aplicando esse mesmo raciocínio, eu posso dizer que a ordem de φ(A-1) aplicada em φ de A divide a ordem de φ de A. Mas, nós acabamos de ver aqui que φ(A-1) aplicado em φ de A é o próprio A. Então, nós vamos substituir, ó, aqui onde tem φ(A-1), de novo, ordem de φ(A-1) aplicado em φ de A, nós podemos substituir tudo isso aqui que está aqui por ordem de A. Ou seja, nós temos que a ordem de A divide a ordem de φ de A. Eu não coloquei a ordem em nenhum, tá? Desculpem aí por esse erro. Vou colocar agora. Então, nós concluímos o quê? Que a ordem de A divide a ordem de φ de A, que é o mesmo que N divide M, certo?
E aí nós já tínhamos verificado aqui, ó, que M divide N. E agora a gente verificou que N divide M, então qual é a nossa conclusão? Que M é igual a N. Mostrando que quando a ordem de A é finita, tá? Detalhe para isso que a gente começou supondo isso no início da demonstração. A ordem de φ de A vai ser igual à ordem de A, sempre que essa aplicação for um isomorfismo, essa aplicação φ. E aí o que é que a gente tem que fazer agora? Mostrar para o caso em que a ordem seja infinita, o caso em que a ordem é infinita. E para mostrar, nós vamos fazer a seguinte afirmação, que A tem ordem finita, se somente se φ de A também tem ordem finita. Porque se a gente mostra isso, veja que aí nós temos um se somente se. Então, dizer que a ordem de A é finita se somente se a ordem de φ de A for, é equivalente a dizer que a ordem de A é infinita se somente se a ordem de φ de A for, né? Estou usando a contrapositiva. E aí, com isso, nós mostramos que as ordens são iguais, que elas são infinitas, ok? Então, vamos lá. Então, eu quero mostrar, vamos começar pela ida. Nós vamos supor que a ordem de A é finita, chamei aqui a ordem de A de N, tá? Por definição, o que quer dizer isso? Que A elevado a N é igual ao elemento neutro, né? E que N é o menor número que satisfaz essa igualdade. O nosso objetivo é mostrar que a ordem de φ de A também é finita, não importa qual é a ordem, a gente só quer ver que ela também vai ser finita. Bom, então, para verificar isso, vamos calcular quanto que é φ de A elevado a N. Se a gente consegue mostrar que isso aqui dá o elemento neutro, e o elemento neutro de onde? De G1 ou de G2? De G2, né? Porque φ de A é um elemento que pertence ao grupo G2. Sempre estejam atentos a isso. Então, se a gente consegue mostrar que φ de A elevado a N dá um neutro, significa que φ de A tem ordem finita. Pergunto, significa que a ordem de φ de A é N? Não necessariamente, né? Para ser a ordem de φ de A tem que ser o menor que satisfaz isso. Eu estou apenas mostrando que N é um dos que satisfaz essa igualdade, tá? Mas aí não me importa, eu não quero saber exatamente quem é a ordem, eu só quero saber se ele tem ordem finita ou não. Então vamos lá, vou calcular quanto que é φ de A elevado a N. Olha só, isso aqui a gente pode reescrever, foi uma das propriedades que a gente viu, que vale para um homomorfismo, como sendo φ de A elevado a N, né? O N vai para dentro do argumento. Só que A elevado a N, nós já vimos que é o elemento neutro. Então, isso aqui dá φ de E1. Só que quem é φ de E1? Isso aqui é um isomorfismo, leva o elemento neutro no elemento neutro. Ou seja, isso aqui dá E2, que é o que a gente queria. Mostrando que φ de A tem ordem finita, ok? E aí agora a gente quer mostrar a volta, né? Supor que φ de A tem ordem finita e concluir que A também tem ordem finita. Então vamos lá, é o mesmo processo. Vamos supor, vamos chamar aqui a ordem de φ de A de M, ou seja, o que quer dizer isso? Que φ de A elevado a M dá o elemento neutro. Aí nós vamos calcular aqui quanto que é φ de E1. φ de E1 a gente sabe que dá E2, né? Concordam? E E2, nós vimos aqui que é o mesmo que φ de A elevado a M, tá? Foi essa igualdade aqui, ó, que veio da definição. Só que esse M pode entrar para dentro do argumento, então aqui fica φ de A, tudo isso elevado a M. E aí, nós temos que φ é um isomorfismo. Se φ é um isomorfismo, significa que φ é uma aplicação injetora. E se ele é uma aplicação injetora, significa que elementos que têm imagens iguais são iguais. Olha só, nós obtivemos aqui que φ de E1 é φ de A elevado a M, ou seja, esses dois elementos aqui, E1 e A elevado a M, eles têm imagens iguais. Como a aplicação ela é injetora, se eles têm imagens iguais, necessariamente eles são iguais. Ou seja, A elevado a M é igual a E1, certo? E com isso nós mostramos o quê? Que A tem ordem finita, porque existe um número inteiro, tal que A elevado a M dá um neutro. De novo, quer dizer que M é a ordem? Não. Quer dizer que ele é um que satisfaz isso. Não sei se ele é o menor de todos, tá? Mas que existe. Então nós mostramos que A tem ordem finita.
E dessa afirmação, nós concluímos que A tem ordem infinita se somente se φ de A tem ordem infinita. Vamos ver se ficou claro isso aí, ó. A afirmação que nós fizemos foi A, eu vou botar assim, ordem de A é finita, se somente se a ordem de φ de A também é finita. A ida é o quê? A ordem de A é finita, implica a ordem de φ de A finita. Aí o que seria a contrapositiva disso? A contrapositiva da ida seria negar a tese. A tese é dizer que a ordem de φ de A é finita. Logo, negar isso é dizer que a ordem de φ de A é infinita. A negação da tese implica na negação da hipótese. Ou seja, a ordem de A é infinita. Isso aqui a gente negou a ida. E como é que a gente nega a volta? A volta diz o quê, ó? Que a ordem de A é finita, então se a ordem de φ de A é finita, a ordem de A também é. Negar isso é dizer o quê? Vamos negar a tese. Negar a tese é dizer que a ordem de A é infinita. Implica na negação da hipótese. A negação da hipótese, ordem de φ de A, também é infinita. Ok? E aí, nós chegamos nesse resultado, que esse elemento tem ordem infinita, se somente se esse elemento tem, ou seja, eles têm a mesma ordem, né? Qual é a ordem? Infinito. Ok? E com isso fica mostrada a nossa proposição